Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje para comentar os resultados super positivos, diga de passagem, da Ômega Geração. Tá? A empresa opera basicamente aí com geração de energia baseada em renováveis, principalmente eólicas, como eu venho acompanhando o caso há bastante tempo. É algo que a galera que acompanha o canal já sabe. Tá? Então assim, é uma continuidade da tese, desculpa. E a gente tem os outros vídeos aqui na descrição. Eu acho que é super interessante para quem chegou agora, para quem não conhece ainda a empresa, para quem não conhece a tese de investimento dessa empresa, dá uma olhada nos vídeos, acompanhar a evolução daquilo. Aquilo ali já demonstra, assim, ver a evolução paulatina já demonstra que a empresa tem uma capacidade de execução boa da tese de investimento. E essa tese aí, passando para frente, está aqui na descrição dos vídeos, né, para quem quiser. Como sempre, diga de passagem. E a tese é basicamente embasada ali em dois pilares, tá? Um deles, o crescimento agressivo, através de alavancagem, ou seja, a empresa toma muita dívida para crescer, para comprar novas operações. Tá? Isso daí tem tudo explicadinho em cada um dos vídeos, a gente vai até abordar aqui um pouquinho do portfólio daqui a pouco. E a gente viu ali como último resultado agora, né, recentemente, no segundo trimestre de 2019, o início da operação da Assuruá, tá, eólica. Então, mais uma operação ali interessante nesse direcionamento. E o baixo custo de carregamento da dívida, com queda de juros tanto no Brasil, quanto queda do custo de captação lá fora, em alguns lugares inclusive captação com juros negativos para a dívida soberana de alguns países. A gente vê que é um momento bom para justamente operar desse jeito, porque o custo é muito baixo, a capacidade de crescimento é muito agressiva. E como segundo pilar dessa tese, a gente vê ali a melhoria da operação contínua, né? É uma melhoria contínua da operação. A empresa consegue crescer baseada na alavancagem e mesmo assim melhorar continuamente a operação dela na questão ali do lucro líquido em geral, uma manutenção ali para não deixar estragar muito, acaba eventualmente tendo um prejuízo outro trimestre a trimestre, dependendo do trimestre, mas a gente vê ali uma manutenção em geral ou uma melhoria da operação. A gente vê novamente nesse trimestre o mesmo efeito, então é super interessante. Tá? É uma empresa que opera muito naquele método de trocar o pneu do carro enquanto o carro está andando ainda. Eu gosto dessa analogia porque é bem o caso dela. Ela está crescendo agressivamente, se adaptando e ajustando a operação e tudo muito ao mesmo tempo. Tá? Quando a gente olha o portfólio, então, a diferença que a gente tem para o segundo trimestre de 2019 é a adição ali da expansão da Assuruá, né, de 50 megawatts no portfólio contratado. Isso daí faz com que o portfólio total contratado vá para de 1.144,9 megawatts para 1.194,9 megawatts ou 1,2 gigawatts, se você preferir, né? Isso daí é interessante, é mais um pontinho ali ajudando, e isso daí deve ser operações que devem ser fechadas aí, né, em grande parte até o final desse ano. Tá? Então é super positivo, deve já vir aí com o aumento aí da operação. Tá? Os acordos de primeira oferta, que são aqueles acordos nos quais ela tem preferência de compra, ele continuam mantidos nos 3,8 gigawatts, então é um número interessantíssimo se a gente pensar que ela está agora contratada em aproximadamente 1,2 gigawatts, ela tem ali um potencial de crescer algumas vezes de tamanho, então é algo que dá para considerar ali como interessante, especialmente o jeito que eles avaliam o projeto, muito bem feito, então é interessante que tenha essa possibilidade, e a gente continua com grande parte dessa energia já contratada, o que garante aí um fluxo de caixa perene e já confortavelmente estruturado para que a gente não tenha aí o risco de eventualmente com oscilação de demanda ou qualquer coisa do gênero, a gente venha a não conseguir cumprir justamente esses compromissos financeiros, que é justamente a forma como ela cresce, aquele crescimento com alavancagem, então é algo que deixa a gente bem tranquilo. Tá? Quando a gente fala da operação, e aí o financeiro, né, esse é o primeiro trimestre onde a Assuruá entra full, né? Entra um trimestre inteiro, então dá uma diferença muito grande na operação. Mais do que isso, a gente vê claramente ali um ganho operacional, além do ganho de crescimento da operação. Então a gente vê a receita líquida com crescimento de 70%, tá? Versus o terceiro trimestre de 2018, atingindo 284,9 milhões de reais. Tá? Um número que aí já mostra o tamanho da empresa, uma empresa de tamanho menor, né? Não é tão expressivo. Aí a gente passa para frente o lucro bruto de energia ajustado, que é justamente o que a gente usa nessa empresa específica para medir, para fazer aquela cálculo da margem, né? Geralmente margem é EBITDA sobre receita líquida, nesse caso aqui a gente faz EBITDA sobre esse lucro bruto de energia ajustado, porque esse lucro bruto nada mais é do que a receita líquida menos a compra de energia que ela faz para cobrir uma ou outra operação dela ali por causa da oscilação, né, de geração, dado que é ligada a eólica, solar e por aí vai. Tá? Então, para efeito de margem, a gente usa isso, que mostra de uma forma mais clara como a empresa opera de fato. Tá? Ela teve um crescimento ali de lucro bruto de energia, que a gente vai chamar de LBS, só para facilitar, de 87%, versus o terceiro trimestre de 2018, atingindo 264,4 milhões. Quando a gente vê o EBITDA,
a gente vê que o EBITDA teve um crescimento de 94%, tá? Versus o terceiro trimestre de 2018, atingindo 230 milhões, então um número praticamente dobrou. E a margem vai de 84,3% no trimestre passado, no mesmo trimestre do ano passado, para 87,2%. Então, a melhoria violenta aí da operação. E aí você pode falar, pô, Cassiano, mas será que não tem nada a ver com aquele lucro bruto de energia, né, com a LBE? Porque você bota uma margem daquela dali, talvez aquilo ali faça um efeito, né? Faça a diferença que deu esse crescimento de margem. Eu fui ver justamente para garantir que a gente, estamos trabalhando da forma mais conservadora possível, certo? E daí, para tirar a dúvida, quando eu faço a margem sem ser pelo LBE, mas sendo pela receita líquida, a gente vê que a diferença entre o terceiro trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2019 seria maior ainda, tá? No terceiro trimestre de 2018 a margem seria de 70,91%, e o terceiro trimestre agora de 2019 seria de 80,87%. Então, estamos trabalhando da forma mais conservadora, onde a distância entre a margem é consideravelmente menor, mesmo assim uma melhoria considerável. Sempre bom a gente avaliar esse tipo de coisa para não assumir que as coisas estão corretas, mas de qualquer forma, estamos trabalhando aí com a medida mais conservadora possível. Quando a gente vê o lucro líquido, um crescimento de 12% versus o trimestre passado, aí você fala, pô, mas ela vinha dando prejuízo. Sim, o primeiro semestre dela geralmente é pior, então a lucratividade geralmente acaba falhando mais ali, o que causou justamente um primeiro trimestre e um segundo trimestre aí de prejuízo, e agora um lucro que já vem para compensar grande parte daquele prejuízo, o que mostra a capacidade da empresa de operar, mesmo com esse crescimento de despesa financeira causado pelo aumento da alavancagem, de operar de uma forma que ela consiga ali manter, eventualmente prejuízo, eventualmente lucra, e mantenha aquele balancinho ali, para garantir que a operação não desande, tá? Então isso é super interessante para mim, eu vi como super positivo, ajuda a compensar os prejuízos passados e a gente vai para frente, não é propriamente o que eu estou focado agora, o lucro, eu estou focado no crescimento dela, mas saber que ela consegue ainda balancear isso é super positivo. O endividamento, que é algo muito importante para uma empresa que cresce baseada em alavancagem, isso a gente fala corriqueiramente, né? A gente vê ali, o segundo trimestre veio com 9,34 vezes, aí a galera apavorou, né? A gente está falando dívida líquida sobre EBIT, né? E aí, isso daí sem o follow-on, que não estava ainda incluso aquela emissão, né, de 830 milhões de reais aí que foi feita de ações para quem já era acionista, não estava incluso ali. Então, assim, 9,34 vezes é muito grande, tá? Dívida líquida EBITDA. Com o follow-on, se fosse considerado, eu citei no vídeo passado, seria 7,51 vezes, tá? E aí já seria um resultado positivo. Com esse trimestre, a gente já vê que a empresa sabe o que ela está fazendo. Aquele comentário que eu fiz no vídeo passado de que, olha, com a Suruá entrando o terceiro trimestre inteiro deve aumentar consideravelmente o EBITDA, dependendo desse efeito a gente já deve ver a redução dessa alavancagem, a gente vê a alavancagem ainda alta, em 5,91 vezes, mas com o follow-on e a Suruá em 5,91 vezes, a gente já dá para dar uma respirada e ver que a empresa está indo num direcionamento ali, onde ela consegue, assim, crescer e aumentar ali a geração de caixa operacional junto desse crescimento dessa dívida. E a gente vê um efeito mais interessante ainda no índice de cobertura da dívida, que eu tive que calcular de novo, porque eles não estão liberando mais, então eu estou tendo ali o trabalho de calcular isso daí direto, que é justamente a capacidade de pagar juros e amortização do principal da dívida através da geração de caixa operacional, né? Então, quando a gente fala últimos 12 meses, a gente vê ali que agora, nesse momento, o índice de cobertura da dívida tem 1,57 vezes, então o EBITDA ali, com a retirada ali do imposto de renda e contribuição social, dá 1,5 vezes aproximadamente o serviço da dívida mais a amortização obrigatória que eles têm que fazer. No trimestre passado era de 1,36, então a gente vê uma melhoria considerável desse índice de cobertura da dívida, que mostra que a empresa está indo na direção certa, mesmo com crescimento agressivo através de endividamento. Tá? O caixa cobre a dívida nesse momento, em grande parte por causa do follow-on, até 2023, um caixa aí de aproximadamente 1,09 bi, então muito bom. O cronograma de pagamento da dívida está bem casado, para ela a gente está com uma respirada boa e com folga, tá? O custo médio da dívida deu uma reduzida para 8,86 versus 8,97 no trimestre passado. O duration deu uma aumentada, deu uma reduzida, quer dizer, né? Então ficou mais próximo aí, 7,6 anos de duration, bastante tempo, bem alongada a dívida, versus 7,8 de duration. E aí é o tempo médio, né, de pagamento desse pagamento da dívida no trimestre passado. Os resultados foram atingidos mesmo com os ventos, tanto no Açuruá quanto no Complexo Delta, voltando, a gente achou que ia dar uma levantada no trimestre passado, não deu, retornou, e aí justamente atingiram aí menos do que a média dos últimos 40 anos, então mostra aí uma resiliência da empresa, mesmo quando a operação dá uma patinada, tá? A minha posição está aqui do lado, eu gosto bastante dessa operação.
No último vídeo, inclusive, eu comentei, o preço tinha caído ali um considerável da máxima, estava em 31,50. Eu falei, olha, acho que é um momento interessante para dar uma bicada, porque estava um descontado aí de 13% da máxima que tinha batido naquela época, que era de 36,30, e hoje fechou aí, acho quase como um presente, em 36,33, justamente para mostrar essa diferença do desconto ali, super interessante, para mim pelo menos achei. É uma ótima operação, exige sangue frio, porque a empresa trabalha alavancada, é uma operação que depende muito da capacidade da gerência. Tá? O longo prazo eu vejo como muito brilhante e ainda vejo aí uma possibilidade, por mais que pequena, mas uma possibilidade que a gente tem que manter na mente aí, que é o que? A empresa tem uma operação pequena, então ela pode eventualmente vislumbrar ou ser vislumbrada por outro para uma fusão, uma aquisição ou algo do gênero. Tá? Então é algo que deixa aí a gente, pô, é um algo a mais aí para a operação. As melhorias no endividamento que ela vem fazendo, mesmo com o crescimento agressivo, comparado com o trimestre passado, especialmente, né? A gente vê que valida a estratégia dela, a capacidade dela de crescer e ainda assim conseguir lidar com aquele endividamento todo. E o custo de carregamento da dívida baixo vem para fechar com chave de ouro a estratégia dela casada com o momento econômico que a gente está vivendo. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim. É só me chamar lá, eu respondo direct message, nenhum problema. E por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até a próxima análise.